Capítulo 5. Ethernet. Vamos falar sobre o protocolo Ethernet. Então, o protocolo Ethernet é, sem dúvida nenhuma, a tecnologia de LAN mais utilizada. O padrão Ethernet é definido pelo IE EE 802.2 e 802.3 e é compatível com larguras de banda de dados que vão desde os 10 megabits até aos 100 gigabits. Em termos de modelo OSI, opera na camada enlace de dados, portanto ligação de dados, em inglês data link. E recordando o capítulo passado, portanto, é uma camada que está subdividida em duas subcamadas. Portanto, a camada mais superior, a subcamada mais superior, que é a Logical Link Control, que é a camada responsável pela comunicação com as camadas superiores, principalmente com a camada de rede Layer 3, portanto, com o IP. E ainda a camada MAC, que é a camada que é responsável pela comunicação depois com a camada física e a preparação dos dados para eles serem enviados. Portanto, a subcamada LLC, como eu acabei de dizer, portanto, é a que trata da comunicação com as camadas superiores, e a subcamada MAC é aquela que é implementada ao nível do hardware, por norma, na placa de rede. A subcamada MAC tem como principal objetivo encapsular os dados e controlar o acesso ao meio. Portanto, este encapsulamento é feito através de três funções fundamentais, portanto, delimitação do frame, o endereçamento e a detecção de erros. Quando mais à frente olharmos para o conteúdo de um frame, portanto, e as informações que vão ser encapsuladas nesta camada, nesta subcamada MAC, vamos perceber o que é isto da delimitação do frame. Portanto, no fundo, vamos ter um sinalizador indicando que diz-nos que é o início do frame ali, ou que algum equipamento que receba aqueles primeiros bits perceba que o que está a chegar é um frame, e depois um delimitador final que permite também fazer a detecção de erros para perceber se o frame está de acordo com o que era suposto. E depois, claro, a parte do endereçamento, portanto, o colocar dos endereços físicos, neste caso os MAC addresses, de origem e de destino. O controle de acesso ao meio, que é uma outra responsabilidade desta subcamada MAC, é basicamente aqui o controlo da colocação dos frames na camada física e a retirada destes frames da camada física. Ora bem, a evolução da Ethernet ao longo dos anos, basicamente este é um diagrama da Intel, das placas de rede da Intel, que basicamente permitem ir percebendo aqui a evolução do padrão Ethernet, desde o Ethernet até ao 10 gigabit Ethernet. E portanto, desde os anos 70, neste caso estamos a falar aqui da primeira placa de rede, foi em 1980, portanto, a uma velocidade de, aqui não tem, mas serão cerca de 10 megabits por segundo, e depois foi evoluindo até chegar aqui aos 10 gigabits por segundo e até mais rápido. Agora falando um bocadinho sobre aquilo que é verdadeiramente importante nós percebermos, que é o que é que acontece se nós interrompermos uma comunicação e conseguirmos, usando aqui uma expressão mais comum, se colocássemos um chalavar na nossa ligação de rede e conseguíssemos interceptar o que por ali circula, com uma malha muito fina, o que é que nós íamos obter? Íamos obter um frame. Se pegássemos nesse frame e olhássemos para o seu interior, o que íamos encontrar era basicamente o que está aqui representado, que é este conjunto de informações para além dos nossos dados. Há que não esquecer que estes dados já vêm de camadas superiores, portanto, estamos a falar de dados que já trazem dados, portanto, traz o cabeçalho de transporte e traz o cabeçalho de rede, portanto, com o IPv4 ou IPv6, para além, obviamente, dos dados. Então, tudo isto já vem encapsulado anteriormente, primeiro na camada de transporte, onde se chama segmento, e depois na camada de rede, onde se chama pacote. E o pacote, quando chega à camada de ligação de dados, enlace de dados, ela é encapsulada novamente e, portanto, são adicionadas todas estas informações. Vamos olhar agora para elas com atenção para percebermos cada uma delas qual é que é o seu objetivo. Contudo, antes de avançarmos, temos que perceber que existem características específicas deste frame que permitem que ele possa ser considerado válido. Então, nenhum frame
tem tamanho inferior a 64 bytes. Portanto, o tamanho mínimo de um frame é de 64 bytes e o tamanho máximo é de 1518. Quando nós temos um frame cujo comprimento é inferior a 64 bytes, não é considerado um frame. É chamado um fragmento de colisão, um frame desprezível, e quem recebe um frame e ao perceber que o seu tamanho é inferior a 64 bytes, simplesmente descarta-o. Quando nós temos frames cujo tamanho é superior a 1500 bytes, chamam-se frames jumbo ou baby giants. Contudo, se o frame exceder os 1518 bytes, também é automaticamente descartado pelo equipamento que o vai processar. Então, como regra, o que sabemos é que se o tamanho está entre 64 bytes e 1518 bytes, tudo o que for inferior a isto, a 64 e superior a 1518, automaticamente é descartado. Vamos então agora ver os vários campos do frame Ethernet. Então começamos pelo preâmbulo. O preâmbulo é basicamente um delimitador do início do frame que é esse... No fundo, o que nós temos é um byte que é utilizado para sincronização e para delimitação do início do frame, para que um equipamento que recebe um frame, ao ler o conteúdo do preâmbulo, basicamente percebe que está a receber um frame. Portanto, no fundo é um bocadinho o que está aqui escrito neste ponto, que é estes primeiros 8 bytes do frame servem para chamar a atenção dos nós receptores. Portanto, quem recebe um frame, ao receber o frame, lê o conteúdo do preâmbulo e percebe que vai receber um frame, porque é para isso que serve, portanto, para delimitar que aquele é o início de um frame que está a chegar. No fundo, prepara apenas os receptores para que possam para se preparar para receber um novo frame. Pronto, como nós vamos ver um pouco mais à frente, na parte do switching, este preâmbulo é importante para, em determinadas circunstâncias, os switches perceberem que estão a receber um frame e, portanto, ou têm que esperar pelo frame todo para fazer alguma verificação, já lá vamos, ou podem logo começar a retransmitir porque sabem que estão a receber um frame, portanto ficam à espera do resto da informação para poderem transmiti-lo e depois vão logo transmitindo. Mas já lá vamos. O segundo campo que nós temos é o campo do MAC Address de destino. E porquê o MAC Address de destino? Porque mais importante do que nós primeiro sabermos de onde é que o frame vem, numa rede interessa-nos saber para onde é que o frame vai. Portanto, é um campo de 6 bytes e basicamente identifica o destinatário deste frame. Portanto, é o endereço que é o chamado endereço de Layer 2, camada 2, porque é um MAC Address, e serve para endereçar, em termos de rede, o nosso frame. Quando este frame, portanto, depois de ele estar encapsulado, quando ele é lido, basicamente ele é comparado com o frame, com o nosso próprio MAC Address, e se houver correspondência, nós aceitamos, portanto, o equipamento aceita o frame, se não, descarta-o, a menos que seja um endereço MAC especial, como depois também vamos ver um pouco mais à frente, que são os endereços broadcast ou multicast. O próximo campo é o MAC Address de origem. Também é um campo de 6 bytes e basicamente identifica a origem do frame. E aqui há uma regra, que é, enquanto que o endereço de destino pode ser um endereço unicast, multicast ou broadcast, portanto, o destino pode ser para um, para todos ou para vários, o endereço de origem é sempre um endereço unicast. Portanto, nunca há um frame cuja origem é de mais do que um equipamento. Isto é uma questão lógica de ser feita ou de ser pensada, porque um frame nunca provém de um pedaço de um equipamento e outro pedaço de outro equipamento. Portanto, um frame partirá sempre de uma e uma só origem. Por isso, o endereço MAC de origem é sempre um endereço unicast global. Depois, o tipo de Ethernet é um campo de 2 bytes que a única coisa que faz é identificar o protocolo da camada que está acima, neste caso o protocolo Layer 3, se é IPv4, se é IPv6, ou ainda se aquele frame pertence a um pedido ARP. Também vamos ver neste capítulo mais à frente. É um valor hexadecimal, e os valores mais comuns que costumamos ter é o 800 se for um IPv4, o 86DD se for IPv6 e o 806 se for um frame ARP. Depois o que é que nós temos? Temos os nossos dados, portanto os dados que já vêm da camada superior, da camada do Layer 3, que portanto, já é um pacote, não é? Porque quando encapsulamos no Layer 3 chamamos-lhe de pacote, e no Layer 3, quando recebe da camada superior, que é a camada de transporte, recebe um segmento. E portanto nós aqui recebemos um pacote Layer 3 e que no fundo que são os nossos dados e mais todo o resto das informações de endereçamento.
É um campo de 46 a 1500 bytes. Basicamente, contém todos os dados encapsulados. Todos os frames devem ter pelo menos 64 bytes, como vimos há pouco, e o que acontece é, quando o equipamento que vai transmitir o frame na rede percebe que está a encapsular o frame para o enviar e percebe que o tamanho global do frame não vai exceder os 64 bytes, mas ele tem que ser transmitido, são adicionados bits chamados pads, que vão ser usados exclusivamente, portanto, digamos que é uma forma de encher o frame de maneira a que ele chegue aos 64 bytes e não seja descartado logo pelo primeiro equipamento com o qual ele se cruzar no caminho. O delimitador final do frame é a sequência de verificação, é um campo de 4 bytes que é usado exclusivamente para detectar erros. Então, os equipamentos de rede têm um algoritmo que é um algoritmo de redundância cíclica, de verificação de redundância cíclica, que é o CRC, que vai gerar um valor, portanto é um algoritmo que dá origem a um valor. Esse valor é colocado, é chamado a check sequence, portanto o field check sequence ou o frame check sequence, que é um valor numérico que é guardado no frame. E o que acontece é, quando o frame chega a um equipamento, ele vai executar este algoritmo e vai verificar se o valor que está no frame corresponde a um resultado válido do algoritmo. Se for, significa que não houve adulteração deste frame, nem tampouco que este frame provém de um equipamento que não usa o mesmo algoritmo de verificação. E, portanto, não havendo erros, o frame é recebido e é aceito. Havendo erros, o frame é automaticamente descartado. Agora, falando naquilo que é verdadeiramente importante na camada MAC, que é o MAC Address. O MAC Address é um endereço que é guardado na nossa placa de rede e o objetivo do MAC Address é identificar de forma unívoca a nossa placa de rede e de forma a que não existam duas placas de rede com o mesmo MAC Address. Então, para que isto não aconteça, o que acontece é que estes 12 dígitos hexadecimais, com 4 bits por cada dígito hexadecimal, vai representar o nosso MAC Address. Para quem está mais experienciado com sistemas numéricos, o sistema hexadecimal é um sistema numérico com 16 bases, de base 16, assim é que é, e que, ao contrário do sistema decimal, que é de base 10, portanto, permite 10 dígitos diferentes do 0 ao 9, ou ao contrário do binário, que só tem dois dígitos, portanto, é de base 2, portanto, só aceita 2 dígitos, que é o 0 e o 1, o hexadecimal aceita 16. Portanto, são todos os valores desde o 0 até ao 9, que são 10, e depois o alfabeto do A ao F. Por isso que é o que nós temos nesta tabela. Portanto, estas são as representações das 15 primeiras, ou das 16 primeiras posições, ou os 16 primeiros dígitos decimais, os 16 primeiros dígitos decimais no formato binário e os 16 primeiros dígitos decimais no formato hexadecimal. Normalmente o formato hexadecimal, para ser representado, colocamos um 0 e um X para indicar que os dígitos que vão à frente são os dígitos hexadecimais, porque senão temos aqui um exemplo que é o 0x73, isto em hexadecimal é o valor 73, mas eu na minha notação decimal também tenho o 73. Em termos de leitura, por um ser humano, 73 deste lado, 73 deste, teriam o mesmo valor, mas não têm. Aqui eu tenho o 73 decimal, aqui eu tenho o 73 hexadecimal. Por isso nós usamos esta nomenclatura, que é colocando um 0 e um X e depois à frente o valor hexadecimal. Este vídeo que está aqui o link é muito interessante de ser visto porque mostra aqui um bocadinho para quem não entende tão bem a questão dos zeros e dos uns nos computadores, e é muito interessante mostrar aos alunos que eles ficam muito agradados com esta animação. Então, vamos recapitular aqui algumas conversões de binários decimais e hexadecimais. É muito importante que vocês, se já sabem fazer este cálculo e se estão perfeitamente familiarizados com o cálculo, continuem a usar o vosso método. Eu vou usar um método que é o método que eu utilizo habitualmente, não é nem melhor nem pior que o vosso, é o meu, e como tal vocês deverão usar sempre o método que vos for mais favorável.
Se considerarem que o meu é mais simples, podem adotar o meu. Se acharem que o meu é mais complicado e já fazem da vossa maneira, então devem continuar. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui a representação de 8 bits, de um valor binário de 8 bits. Portanto, são uma sequência de 8 dígitos binários. Vou pôr aqui 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma sequência de 8 bits, que são 8 dígitos binários, porque bit significa binary digit. E basicamente o que é que eu sei? Eu sei que na notação binária a base é a base 2. Portanto, em todas estas posições, nestas 8 posições, eu tenho uma base 2. E o que é que eu sei que é diferente? 4, 5, 6, 7, 8. O que é que eu sei que é diferente? É a posição em que cada um dos meus valores binários têm. Começando no 0, eu tenho aqui que esta é a posição 0, posição 1, 2, 3, 4, até chegar ao 7. Então, a forma de converter um número binário em decimal é tão simplesmente isto. Eu tenho o valor da posição a ser expoente da base 2. Então, eu faço 2 levantado a 0, 2 levantado a 1, 2 levantado a 2, 2 levantado a 3, 2 levantado a 4, 2 levantado a 5, 2 levantado a 6, 2 levantado a 7. E agora vocês reparem nisto. Eu tenho aqui um 0, tenho aqui um 1. Eu vou ter que multiplicar o resultado de cada uma destas potências pelo seu valor binário. E por fim, vou somar todos os valores decimais obtidos para chegar ao valor decimal. Então o que é que eu sei? Eu sei que tenho aqui um 0, que significa que, quando eu fizer esta multiplicação, 2 levantado a 1 vezes 0 vai dar 0, porque o 0 é o elemento absorvente. O 1 é o elemento neutro. Então o que é que eu sei? Sei também que aqui tenho um 0 que vai corresponder aqui a 0, porque 2 levantado a 5 vezes 0 vai dar 0. Então, no fundo, que operação matemática é que eu vou fazer? Eu vou fazer o 2 levantado a 7 mais o 2 levantado a 6. O 2 levantado a 5 é multiplicar por 0, não vou fazer. É o 2 levantado a 4 mais 2 levantado a 3 mais 2 levantado a 2. O 2 levantado a 1 também é multiplicar por 0, portanto não vou fazê-lo. E vou fazer o 2 levantado a 0. Então agora o que vou fazer é esta operação. E vou chegar à conclusão que 2 levantado a 7 são 128, 2 levantado a 6 são 64, 2 levantado a 5 seriam os 32, 2 levantado a 4 são os 16, 2 levantado a 3 são 8, 2 levantado a 2 são 4, 2 levantado a 0 é 1. Se eu somar estes valores todos, eu vou obter o valor 221. Então significa isto que esta sequência binária de 110, 11101 corresponde ao valor 221 em decimal. Mas não existem só valores binários de 8 bits. Vou fazer aqui um mais pequeno. Por exemplo, 10011. Portanto, estes 5 bits. O que é que eu sei para começar? Tenho aqui 2 zeros, portanto não vou contar com eles. O primeiro 1 vai corresponder a 2 levantado a 0. O segundo 1 vai corresponder a 2 levantado a 1. O terceiro 1 seria 2 levantado a 2. O quarto 1, 2 levantado a 3. O quinto 1 é 2 levantado a 4. Então, isto vai dar 2 levantado a 4, mais 2 levantado a 1, mais 2 levantado a 0. No fundo, são 16 mais 2 mais 1, ou seja, 19. O valor binário 10011 corresponde ao valor decimal 19. Volto a dizer, se vocês têm um método mais simples de fazer esta conversão, continuem a utilizá-lo. Agora vamos fazer o processo contrário. Vamos pegar num valor decimal, por exemplo, 229, e vamos convertê-lo num valor binário. 229. Então vamos lá. Primeiro, a conversão de decimal para binário é feito sempre fazendo a divisão por 2 e percebendo se obtemos resto 0, se obtemos resto 1. Se obtemos resto 1, significa que naquela posição do binário vamos ter o valor 1. Se obtemos resto 0, significa que naquela posição do binário vamos ter o resto 0. Vamos ter o valor 0. O que é que vai acontecer? Começamos a escrever o binário de que forma? Da esquerda para a direita, ou escrevemos da direita para a esquerda?
é sempre da direita para a esquerda. Portanto, a divisão que nós vamos fazer sucessiva vai nos dando os valores binários sempre da direita para a esquerda. Portanto, quando fazemos a primeira divisão 229 por 2, vamos obter a primeira posição binária mais à direita. E isto faz sentido por uma razão, porque significa que nós, quando fazemos a conta, começamos a fazer esta operação, nós não sabemos quantos bits vamos obter. E como não sabemos, não conseguimos estar a fazer o valor da esquerda para a direita. Temos sempre que o fazer da direita para a esquerda. Então vamos começar. Vamos fazer a divisão por 2. Vamos calcular, portanto, vai haver aqui o quociente. Vamos ter também o resto. E está feito. E o que é que nós sabemos? Sabemos que no binário nós vamos do 0 até n. Ou seja, estamos a construir o binário da direita para a esquerda. Então vamos começar. 229 a dividir por 2. Qual é o quociente? O quociente são 114. 114 vezes 2, 228, resto 1. O que é que nós sabemos? A primeira posição do binário vai ser 1. Qual é o valor que nos sobra? 114. Vamos dividir 114 por 2. E vamos fazer isto até chegar ao 0. 114 a dividir por 2 dá 57. 57 vezes 2, 114. Logo dá resto 0. Segunda posição do binário é um 0. 57 a dividir por 2. 57 a dividir por 2 dá 28. 28 vezes 2, 56. Resto 1. Terceira posição do binário é 1. Vamos continuar com o 28. 28 a dividir por 2. 28 a dividir por 2 dá 14. 14 vezes 2, 28. Portanto, o resto 0. Quarta posição do binário é um 0. 14 dividido por 2 vai dar 7. 7 vezes 2, 14. Resto 0. Quinta posição do binário é um 0. 7 a dividir por 2 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Resto 1. Sexta posição do binário é 1. 3 a dividir por 2. 3 a dividir por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Mais 1, 3. Falta aqui 1. Colocamos aqui 1. 1 a dividir por 2. 1 a dividir por 2 dá 1. 1 vezes 2... desculpem, dá 0. 0. 0 vezes 2, 0. Para 1 dá 1. Cheguei ao 0, vou parar a minha conta porque a última posição binária é 1. Significa isto que 229 em decimal, quando convertido em binário, dá o valor binário 11100101. Ok? Se quisermos fazer rapidamente a conversão para perceber se este valor binário dá o mesmo valor em decimal, o que é que tínhamos que fazer? Tínhamos que fazer 2 levantado a 0, mais 2 levantado a 1, mais 2 levantado a 2, mais 2 levantado a 3, mais 2 levantado a 4, mais 2 levantado a 5, mais 2 levantado a 6, mais 2 levantado a 7. O que é que nós sabemos? A segunda posição é um 0, segunda posição corta, terceira não, quarta e quinta posição. Terceira não, quarta e quinta posição. Então o que é que temos aqui? Temos o 2 levantado a 7. 2 levantado a 7 são 128, mais 2 levantado a 6, 64, 2 levantado a 5, 32, 2 levantado a 2, 4, 2 levantado a 0, 1. Se somarmos 128 com 64, com 32, com 4 e com 1, 128 mais 64 mais 32 mais 4 mais 1, obtemos o valor de 229. Exatamente o mesmo valor que nós tínhamos aqui. Volto a dizer, se a vossa forma de cálculo é mais simples, continuem a utilizá-la. Esta foi apenas a minha abordagem e a minha conversão. Agora um pouco diferente, do hexadecimal para o decimal. Vou escrever aqui um valor hexadecimal. B93C.
B93C. O que é que eu sei? Se isto fosse um valor binário, eu sabia que a base eram 2 em cada um destes dígitos. Mas aqui eu tenho uma base 16, porque é um hexadecimal. Então eu tenho 16, 16, 16 e 16. 16 levantado a 0, 16 levantado a 1, 16 levantado a 2, 16 levantado a 3. E se fosse no binário, o que é que eu fazia? Eu multiplicaria pela posição. Só que 16 levantado a 2 vezes 9 faz sentido. 16 levantado a 1 vezes 3 faz sentido. Mas 16 levantado a 3 vezes B matematicamente não faz sentido. Tal como 16 levantado a 0 vezes C matematicamente também não faz sentido. Então é para isso que nós precisamos ter aquela tabela que tínhamos aqui nos slides atrás, onde tínhamos assim decimal e hexadecimal, onde no decimal do 0 ao 9 havia correspondência direta do 0 ao 9 no hexadecimal, mas depois no decimal 10, 11, 12, 13, 14 e 15 já não havia, porque era o A, o B, o C, o D, o E e o F. Então, o que é que nós temos que fazer? Substituir naquela operação de multiplicação o B e o C. Ou seja, o B substituímos por 11 e o C substituímos por 12. Então, esta conversão é feita assim. 16 levantado a 3 vezes o B, que corresponde ao 11. Mais, porque não se esqueçam que no final nós temos que somar isto tudo. 16 levantado a 2 vezes 9, mais 16 levantado a 1 vezes 3, mais 16 levantado a 0 vezes o C, que corresponde ao 12. Ou seja, nós temos 11 vezes 4096, mais 9 vezes 256, mais 16 vezes 3, mais 1 vezes 12. O resultado disto tudo são 47.420. Ou seja, o número hexadecimal B93C corresponde ao valor 47.420 decimal. Agora vamos fazer a conversão contrária, que é, já temos um valor decimal, 47.420, e vamos tentar chegar ao valor hexadecimal. Como é que isto se faz? Faz-se com divisões sucessivas, não por 2 como era no binário, mas sim por 16. E vamos ficar com a parte inteira do número e vamos pegar na parte decimal, vamos multiplicar pelo 16 e obter um número inteiro que é o resto. Então vamos lá. 47.420 a dividir por 16 dá 2.963,75. Primeiro passo. A parte inteira passa cá para baixo para continuarmos a operação. Divisão por 16. A parte decimal vai multiplicar por 16. Para quê? Para obtermos o resto. Ou seja, 0.75 vezes 16 dá 12. 12 significa que obtivemos a primeira posição hexadecimal, também, tal como o binário, da direita para a esquerda. Ou seja, a primeira posição hexadecimal é o 12. Vamos continuar. 2.963 a dividir por 16 dá 185,1875. O que é que vamos fazer? Vamos pegar na parte inteira para continuar a operação. Vamos pegar na parte decimal e vamos multiplicar por 16 para obter o resto. 0,1875 vezes 16 dá 3. Ou seja, a segunda posição a contar da direita do hexadecimal é um 3. 185 a dividir por 16 dá 11,5625. O que é que nós sabemos? Parte inteira passa cá para baixo para voltar a ser dividida por 16. E a parte decimal vai então multiplicar pelo 16 para obtermos o resto. E 0,5625 a multiplicar por 16 dá 9. Temos a terceira posição hexadecimal. A contar da direita. 9. 11 a dividir por 16 dá 0,6
6,875. O valor inteiro 0, a parte inteira 0, diz-nos que vamos parar por aqui. 0,6875 vezes 16 para obter o resto vai dar 11. A quarta posição hexadecimal é 11. Ou seja, em termos hexadecimais, nós já temos aqui um conjunto de 4 dígitos, só que 2 deles não nos representam um valor hexadecimal válido. O 11 e o 12 não são representações hexadecimais válidas. Então teríamos que olhar para aquela tabela que desenhámos no slide anterior e olhar a que é que corresponde o 12 e a que é que corresponde o 11. O 11 corresponde a um B, o 12 corresponde a um C. Então, onde eu tenho o 11 vou colocar um B, onde tenho o 9 a correspondência é direta, onde tenho um 3 a correspondência é direta e onde tenho um 12 vou colocar um C. Então, o número 47.420 decimal, convertido em hexadecimal, dá o B93C. Olhando para o slide anterior, em que partimos do valor hexadecimal B93C, obtivemos o mesmo valor decimal de 47.420. Volto a dizer, é meramente uma abordagem a esta conversão. Se vocês utilizam outra, continuem a utilizar aquela que vos for mais conveniente e que não vos faça confusão. Ora bem, os MAC addresses. Os MAC addresses foram criados para que nós pudéssemos identificar sem qualquer tipo de dúvidas a origem e o destino real da comunicação. Ao contrário dos IPs, que hoje um IP pode estar a ser usado por um equipamento e amanhã o mesmo IP pode ser atribuído a outro equipamento, o MAC address é uma identificação física do equipamento. Então, para que a sua construção e a sua identificação não fossem adulteradas e pudesse haver aqui um conflito muito grande com MAC addresses iguais e equipamentos com o mesmo MAC address, foram definidas regras pelo IEEE para a atribuição dos MAC addresses. Então, o IEEE atribui ao fornecedor um código de 24 bits que é chamado o OUI, que é o Organizationally Unique Identifier, que corresponde a metade da dimensão do MAC address. Portanto, a primeira metade do MAC address é um código que identifica o fabricante. Depois, a segunda parte do MAC address, os outros 24 bits, identificam a placa no próprio fabricante. Isto faz com que até pode haver dois MAC addresses cuja parte direita do MAC address é igual, como temos aqui, mas a parte esquerda não é, porque não pode ser do mesmo fabricante. Então, o que acontece é que nós temos os MAC addresses em que a primeira metade é igual porque são do mesmo fabricante, e temos a segunda parte diferente, que faz com que eles sejam efetivamente todos diferentes, que é um bocadinho o que temos aqui. Olhem aqui, 6 dígitos hexadecimais, o 00602F, que identifica a Cisco, e temos outros 6 dígitos hexadecimais, que é o 3A07BC, que indicam o dispositivo em particular. E, portanto, desta forma, nós conseguimos ter um endereço específico e único para cada uma das placas de rede dos nossos equipamentos. Sejam elas placas de rede Wi-Fi, placas de rede física, seja um desktop, seja um laptop, um netbook, um notebook, um smartphone ou um tablet, os MAC addresses seguem sempre esta nomenclatura e esta forma de construção. Ora bem, o MAC address é embutido no ROM da placa, e quando o computador é iniciado, a primeira coisa que a placa de rede faz, NIC é o Network Interface Card, é copiar para a memória RAM o seu MAC address. Para quê? Para que o sistema operativo saiba qual é que é o seu próprio MAC address, portanto saiba qual é que é o seu identificador único na rede local. E depois o que acontece é que quando são encaminhadas mensagens numa rede Ethernet, é esse MAC address que é anexado ou encapsulado no frame como MAC address de origem. Para além do MAC address de origem, como também já vimos, vai o MAC address de destino, e ao longo deste capítulo ainda vamos ficar a saber como é que nós conseguimos ter
o nosso, como é que nós conseguimos descobrir o MAC address dos outros dispositivos na rede quando nós sabemos quais é que eles são ou quem é que eles são. Como é que nós conseguimos saber o nosso próprio MAC address? Na linha de comando, nós podemos usar o comando ipconfig /all, no caso do Windows. Se for no caso dos macOS ou dos Linux, cuja base é Unix, basta usar o ifconfig e nós vamos obter todas as definições da placa de rede. E nessas definições da placa de rede vamos encontrar uma indicação que é o endereço físico, também pode ser chamado assim, ou o MAC address, ou o endereço MAC, que pode ser representado com traços, com 2 pontos ou ainda apenas com pontos. O importante é que os dígitos que o compõem são dígitos hexadecimais. Ora bem, vamos agora recuar aqui um bocadinho para falar nos 3 tipos de comunicação que nós podemos ter. Portanto, existe uma comunicação que é chamada comunicação de 1 para 1, chamada comunicação unicast. A comunicação unicast acontece de 1 para 1. Depois existe uma comunicação que é a comunicação broadcast. A comunicação broadcast é a comunicação de 1 para todos. E ainda existe a comunicação multicast, que é a comunicação de 1 para alguns. E isto é importante que nós conheçamos porquê? Porque na comunicação, na rede local, essa comunicação pode ser feita destas 3 formas, usando o MAC address de origem e MAC address de destino, e são os 2 MAC addresses unicasts, portanto, de uma origem para um destino. Podemos ter um MAC address de origem, que é sempre unicast, e um MAC address de destino ser um MAC address de broadcast, faz com que não seja entregue a um equipamento em específico, é entregue a todos os equipamentos que receberem o frame, porque ao lerem o MAC address de destino como sendo um broadcast, vão sempre abrir esse frame. E depois existem os multicasts, que são também os endereços MAC específicos, que ao serem lidos, depois o equipamento vai ter que ler o layer 3 para perceber se aquele endereço IP de destino corresponde ao seu grupo de multicast ou não, e se ele está incluído nesse grupo de multicast. Portanto, começando pelos endereços MAC unicast. O endereço MAC unicast, como nós já vimos, é uma comunicação de 1 para 1, em que quando eu faço uma comunicação unicast, melhor dizendo, eu uso um MAC address de origem unicast, que é sempre unicast, e um MAC address de destino unicast. E o que vai acontecer aqui é que o MAC de destino vai corresponder ao IP de destino do equipamento. Então significa que, se porventura outro equipamento receber este frame, o que acontece é que, ao ler o MAC address de destino e ao comparar com o seu próprio MAC address e ao perceber que não é, basicamente descarta este frame. Portanto, existe sempre uma correspondência entre o IP de destino e o MAC address. Quando falamos de um broadcast, e quando falamos de broadcast falamos de um DHCP ou de um ARP, significa o quê? Eu tenho que chegar à rede e tenho que conseguir enviar um frame para todos os dispositivos da rede. Nesse caso em particular, o MAC address de destino é um MAC address corrido ao caractere F do hexadecimal. O que é que faz um frame que chega a um dispositivo computacional e o MAC de destino é uma sequência de Fs? Faz com que todo e qualquer dispositivo vá aceitar o frame e vá ler o conteúdo do frame. Porquê? Porque, como é um endereço broadcast, significa que este não é nem para mim, nem para ti, nem para outro. É para todos. E, portanto, todos têm que ler o conteúdo deste frame. E, normalmente, é muito usado tanto no DHCP, para a obtenção de IPs, como também no ARP, para a identificação do MAC address correspondente a um determinado IP. Os multicasts são em tudo semelhantes. Um grupo multicast é um grupo criado dentro desta faixa de IPs 224.0.0.0 até ao 239.255.255.255. Em IPv6 é o FF00, são endereços que começam com FF00, e basicamente
um IP multicast ou um grupo de IPs multicast. Vou dar um exemplo de uma aplicação que pode eventualmente ter os seus, pronto, um servidor de uma aplicação tem uma ligação aos seus clientes e podem criar um grupo multicast em que aos computadores onde estão os clientes dessa aplicação, eles pertencem todos ao mesmo grupo multicast. Como é que eles sabem que uma mensagem é para eles? Então, dentro da rede local, o MAC address de destino é identificado com os primeiros 6 caracteres hexadecimais 01005E. E a partir do momento que um equipamento recebe um 01005E, percebe que aquele frame é para um grupo de computadores, para um grupo multicast. O que é que ele faz a seguir? Se ele pertence a algum grupo multicast, ele vai comparar com o IP para perceber se o seu IP de multicast, que é diferente do seu IP, portanto ele pertence a um grupo de IPs multicast, ele vai perceber se esse grupo de IPs, se ele pertence a esse grupo de IPs. Se perceber, ele aceita o frame, se não perceber, ele rejeita, descarta o frame. As aplicações podem comunicar em grupos de multicast, por exemplo, para fazer atualizações, para fazer pedidos, entre outras coisas. Vamos agora falar sobre switching. E o que é isto do switching? Switching é basicamente a forma como os switches encaminham as informações, os frames que recebem para as respectivas portas. Então, os switches Layer 2, porque existem switches Layer 3, mas os switches Layer 2, que são os switches mais comuns, encaminham dados ou encaminham frames com base nos MAC addresses do Layer 2. E em relação a esta imagem que nós temos aqui, nós temos 4 PCs ligados a 4 portas do switch. O switch acabou de ser ligado e dentro do switch, nas configurações do switch, existe uma tabela chamada tabela de endereços MAC, que também dá pelo nome de CAM, que é Content Addressable Memory. Então, é esta tabela, como vocês podem ver pelo que têm nesta imagem, conseguem ver que tem indicação do número da porta e do respectivo endereço MAC que está por trás dessa porta. Como no exemplo que eu dei, nós acabamos de ligar o switch, a tabela de MACs está completamente vazia, não tem qualquer tipo de informação. Então, isto significa o quê? Significa que numa fase inicial, este switch, cada vez que nós enviamos alguma informação, ele vai ter que retransmitir para todas as portas porque ele não conhece os MAC addresses que estão por trás de cada porta. É com base nesta tabela que é feito então esse dito encaminhamento. O que vamos ver a partir daqui é como é que o switch vai construir esta tabela. Então, como é que o switch aprende os endereços MAC? Aprende de uma forma muito simples. Vocês lembram-se que no frame que está aqui representado em baixo, no frame Ethernet, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que o endereço de origem é sempre um endereço unicast. Ou seja, aquilo que nós temos certo em relação a um frame é de onde é que ele vem. Podemos não saber para onde é que ele vai. Ele pode ir para nenhum sítio em específico, ou seja, pode ir para todos. Pode ir só para alguns. Agora, de onde ele vem, sabemos que só vem de um único sítio. Só vem de um único equipamento. Então é com base no endereço de origem que os switches vão construir a tabela de MACs. Ok? Então o que é que ele sabe? O PCA está a comunicar, por exemplo, com o PCD. Quando entra um frame, o switch que tem capacidade de ler o frame, porque ele é Layer 2, significa que consegue ler o conteúdo do frame Ethernet até ao Layer 2, não consegue desencapsular mais acima, portanto não consegue ver o IP de origem e o IP de destino, só consegue ver os MACs. O que é que ele faz? Ok, este frame provém do MAC 000A. Perfeito, então eu vou acrescentar à minha tabela esta linha. Na porta 1 está o endereço MAC 000A. Então o que é que ele faz a seguir? Ele envia os dados para o D. Problema, ele não sabe, no MAC address de destino, que é o 000D, ele vai tentar ir à sua tabela e percebe que não está cá este endereço MAC. O que é que ele faz? Faz um broadcast, envia para todos. O que é que acontece? O PCB compara o MAC de destino com o seu, 000D é diferente de 000B, descarta. O PCC faz a mesma coisa, 000C é diferente de 000D, descarta. O PCD aceita. Aceita, está perfeito. A seguir, o que é que vai acontecer? O PCD
vai querer responder à solicitação do A, por exemplo. Então o que é que fazia? Basicamente enviava uma informação portanto, enviava aqui um frame em que a origem era ele próprio e o destino era o MAC address 000A. O que é que ele fazia? Quando entrasse no switch este pedido, o switch, ao ler esta informação toda, o que é que fazia? Em primeiro lugar, acrescentava o 000D à sua tabela. De que forma? Na porta 4 entrou este MAC address. Cá está ele. Qual é o endereço de destino? É o 000A. Vai procurar aqui. Encontrou aqui e, portanto, encaminha para a porta 1. E faz a entrega. E está feito. Se fosse ao contrário, o 1, agora nesta fase, o 1 a enviar, o A a enviar para o D. Já era direto. Porquê? Porque ao chegar ao switch, o switch sabia, ok, vem do 000A, que está na porta 1. Já tenho na minha tabela, não preciso de acrescentar. É para entregar ao 000D. Ok, está na minha tabela, está na porta 4. Vai direto, entrega. Sem qualquer tipo de prejuízo. Normalmente, estas tabelas são atualizadas de X em X minutos e, portanto, o que acontece é que não há possibilidade de haver aqui uma entrega fora de para um outro equipamento, porque como o destino vai sempre comparar o MAC de destino com o seu próprio MAC, se houve ali uma troca de equipamentos e o switch ainda não conhece essa troca, vai ser o próprio equipamento que vai descartar. De qualquer das formas, se ao fim de X minutos não houver comunicação de uma determinada porta, aquela entrada da tabela é limpa até que haja novamente comunicação para que o switch tenha sempre a informação mais atualizada dos frames. Portanto, por norma são cerca de 5 minutos que esta aprendizagem dura entre comunicações. Ora bem, então, recapitulando, no processo de switching, os switches analisam os frames, analisam os endereços de origem para construir a sua tabela de MACs e é com base nessa tabela que fazem o dito encaminhamento. Se o encaminhamento pode ser feito para um MAC address conhecido, ele envia para a porta que está identificada na tabela, se não, faz um broadcast para todos e já não se preocupa mais com essa comunicação. E por defeito, como está aqui, os switches mantêm uma entrada de tabela por 5 minutos. O encaminhamento é feito, então, da forma que vimos, ou que já falámos, que é de 1 para 1 se ele conhecer, se não conhecer, envia para todos e não pensa mais nesse assunto. Ora bem, como é que é feito este encaminhamento? Ou seja, quais são os métodos de encaminhamento? Os switches, dependendo do switch, pode ter uma forma de encaminhamento mais fidedigna e outra mais fluente. A forma mais fidedigna é usando aqui o Store and Forward. O que é que faz o Store and Forward? O Store and Forward basicamente analisa o frame e só encaminha se o frame for válido. O Cut-Through é uma forma de switching mais rápido que basicamente só lhe importa é encaminhar e não quer saber se o frame vem com erro ou não vem com erro. O Switching Store and Forward, basicamente, como é que ele funciona? Ele funciona desta forma. O frame tem que chegar todo. O frame chega todo ao switch e o switch pega no frame e vai abri-lo e antes de fazer qualquer outra coisa vai olhar para a Frame Check Sequence e vai comparar se no algoritmo CRC se aquele valor de sequência é válido. Se for válido, ele faz check, analisa MAC de origem para ver se está na tabela ou não, MAC de destino e encaminha ao frame completo. Se for diferente, o CRC der diferente, então o que ele faz é descarta aquele frame e não o encaminha. Ou seja, isto causa aqui alguma latência porque o frame, apesar de ser uma operação que acontece em milésimos de segundo, causa sempre aqui alguma latência quando feita em grande escala. Já o cut-through é um bocadinho mais rápido. Porquê? Porque o cut-through começa por ler o conteúdo que chega no preâmbulo e percebe, ok, está a chegar um frame, ele prepara-se para receber um frame e sabe perfeitamente que a primeira informação que recebe depois de quando o frame começa a chegar é o endereço de destino.
Ok, se é o endereço de destino, ele verifica logo na sua tabela se aquele endereço está lá e começa logo a encaminhar o frame para a porta. É muito mais rápido desta forma. Não é tão seguro porque um frame inválido, com uma frame check sequence errada, já vai ser transmitido quando no store and forward seria descartado. Quando existem comunicações que ficam em espera porque há um link que está ocupado ou há um destino que não consegue receber por congestionamento ou o que quer que seja, os frames são armazenados pelo switch numa memória própria para depois serem entregues. Esta memória pode ser uma memória de dois tipos. Pode ser uma memória feita por porta, em que são criadas filas em cada porta para entrada e para saída, e é pela ordem em que eles estão na fila que eles vão sendo enviados ou recebidos, em função da... Portanto, eles entram ou saem em função da sua posição nessa dita fila da porta. Também existe outra forma, que é com uma memória partilhada em que todas as portas têm a mesma memória e, portanto, é um buffer partilhado com todas as portas. O problema aqui é que, numa situação de muito congestionamento, ou de um congestionamento muito, muito grande, o que acontece é que depois vai haver ali uma grande... uma latência muito grande até à distribuição total dos frames que estão ali naquele buffer de memória, porque estão lá as comunicações todas de todo o switch. Depois, em relação aqui às configurações de velocidade e de duplex, é importante que vocês percebam que ao longo de uma rede, principalmente em redes muito complexas e muito subdivididas e que foram evoluindo ao longo dos anos, portanto foram acrescentadas ao longo dos anos, o que acontece é que nós temos links que são mais rápidos e links que são mais lentos. E o que vocês têm que perceber é apenas isto. A velocidade da rede vai acompanhar sempre a velocidade do link mais lento. Ou seja, se vocês têm um switch ligado a uma rede e pelo meio há ali uma comunicação de 10 megabits que estrangula a outra comunicação toda, tudo naquele link vai funcionar a 10 megabits para que não haja conflito de comunicação. Da mesma forma que a forma de comunicação também vai ser controlada, isto é, a rede pode funcionar toda em half duplex ou toda em full duplex. Portanto, significa isto que se eu tenho equipamentos a fazer full duplex e equipamentos a fazer half duplex, eles vão ter que vão ter que negociar a forma como vão fazer a comunicação, e normalmente autonegociam pela ligação mais constrangida, que no caso é o half duplex, para garantir que o que faz full duplex consegue comunicar com o que faz half duplex e o que faz half duplex consegue comunicar com o que faz full duplex, porque senão é como temos aqui nesta imagem. Ora, o full duplex envia e recebe ao mesmo tempo e não quer saber se o meio físico está congestionado ou não. O que faz half duplex tem que esperar que o meio esteja vazio. Ora, o que é que vai acontecer? O que faz full duplex não tem qualquer tipo de informação se estão a haver colisões ou não, porque para ele as colisões não existem, porque ele faz envio e recepção simultânea, e do outro lado temos o que faz half duplex constantemente a ser bombardeado com colisões. Um dos problemas que acontece muitas vezes é a incompatibilidade de duplexes. Por norma, esta autonegociação é feita entre equipamentos, mas o que acontece é que em algumas circunstâncias um dos equipamentos é configurado manualmente, esta autonegociação não acontece porque a configuração está manual, e depois o que acontece habitualmente é que a incompatibilidade do duplex leva a que não haja a comunicação. Depois, em relação aos cabos, a partir da versão 12 do iOS, da Cisco, 12.2, apareceu o Auto MDix vem configurado automaticamente, portanto, vem ativado automaticamente. E o que é isto do Auto MDix? O Auto MDix é aquilo que faz com que nós não tenhamos que nos preocupar se estamos a usar um cabo direto ou um cabo crossover. Porquê? Porque como vocês perceberam no outro capítulo em que eu expliquei o que é que era um cabo direto e um cabo crossover, o cabo direto são as próprias placas que fazem a gestão do envio e da recepção, enquanto num cabo crossover isto não é preciso, porque o cabo crossover faz ali o cruzamento entre os pinos de recepção com os pinos de envio. Só o que é que acontece? Nós podemos ter a necessidade de usar cabos diferentes ou os cabos que temos disponíveis.
E os equipamentos conseguem ter essa capacidade de identificar o tipo de cabo que têm à frente e elas próprias fazerem a gestão para conseguirem comunicar na mesma, seja num cabo direto, seja num cabo crossover. Então, a este conceito chamamos o Auto MDI, foi desenvolvido pela HP, já há muitos anos, e que é usado pelos equipamentos de rede, e no caso os da Cisco, os switches da Cisco usam o AutoMDX ativado automaticamente desde a versão 12.2 do iOS. Se não estiver ativado numa interface, basta só entrarmos na interface e usarmos o comando MDX Auto para o configurar. Vamos agora falar de um novo protocolo, que é o ARP, o Address Resolution Protocol. Porquê? Porque até aqui nós já percebemos que para que eu consiga comunicar na minha rede, eu tenho que usar os MAC addresses dentro do meu link local, da rede local. Só que eu tenho um problema que é, mas como é que o meu computador sabe qual é que é o MAC address do computador de destino? Então é por isso que existe o Address Resolution Protocol, em que eu preciso de encapsular um frame para o enviar na minha rede, mas eu não faço a mínima ideia qual é o MAC address de destino. Então o ARP ajuda a encontrar, a fazer a correspondência entre os IPs e os MAC addresses. Então, quando o destino está na mesma rede, dois endereços principais são atribuídos a um dispositivo numa rede LAN. O endereço físico, que é o MAC address, e o endereço lógico. O endereço físico não é atribuído, ou melhor, é atribuído no fabrico da placa. O endereço lógico, que é o endereço IP, é atribuído dentro da própria rede. Agora vamos ver. O PCA quer enviar um pacote IP para o servidor, ou seja, quer fazer este envio aqui. E o que é que ele sabe? Ele sabe que o frame Ethernet, portanto, ou melhor, o pacote IP vai ter o IP de origem e vai ter o IP de destino. IP de origem e o IP de destino. Só que ele precisa, para fazer o encapsulamento do frame Ethernet no Layer 2, ele precisa do MAC de destino e precisa do MAC de origem. E esta é que é a questão, que é como é que ele sabe qual é que é o endereço MAC do destino? Como é que ele obtém esta informação? E é aqui que entra este dito protocolo. Se o endereço IP está numa rede distante, eu sei, por definição, que o meu computador vai ter que enviar a informação de saída, não diretamente para o destino, mas sim para o seu gateway. E depois o seu gateway fará chegar a quem tem que chegar. No caso deste exemplo que temos nesta imagem, como vocês podem ver, ele está a enviar ao gateway. O gateway está a enviar ao seu gateway e só depois o outro gateway é que consegue entregar. A questão é, como é que ele sabe que tem que enviar ao gateway? Como nós vamos ver num capítulo mais à frente, nós conseguimos que o nosso computador e todos os dispositivos computacionais que trabalham em rede conseguem analisar o nosso IP e o IP de destino e conseguem perceber se eles estão na mesma rede ou se estão em redes diferentes. Se estão na mesma rede, é muito fácil, basta só, e já vamos ver como, conhecer o MAC address de destino, encapsular o Layer 2 com o MAC address de origem, que é o nosso, e o MAC address de destino, que é aquele que nós sabemos. Quando não está na mesma rede, que é o caso deste exemplo que temos aqui, o que é que nós sabemos? Sabemos que o meu gateway é que mexe da minha rede para fora. E então o que eu faço é, ok, eu consigo perceber que o IP de destino não está na mesma rede que o IP de origem, que é o meu, então eu vou enviar ao meu gateway e o meu gateway que se amanhe com essa comunicação. Então o que é que eu tenho que fazer a seguir? Encontrar o MAC address do meu gateway e encapsular IP de destino, o meu gateway, MAC address de destino, o MAC address do meu gateway. Então como é que isto é feito? Isto é feito à custa do ARP. ARP, Address Resolution Protocol. Ou seja, eu preciso saber o MAC address de um equipamento que não sei qual é que é. Ou seja, eu preciso de encapsular o Layer 2, MAC address de origem é o meu, eu conheço, MAC address de destino é outro que eu não conheço. Reparem que está aqui nesta imagem. Preciso enviar informações para o 192.168.1.7, mas só tenho o endereço IP dele. E não sei qual é o MAC address daquele IP. Ora,
comparando aquele IP com o meu, fazendo as contas que vamos aprender mais à frente, eu percebo que ele está na mesma rede que eu. Perfeito, então não preciso de enviar ao meu gateway. Vou enviar diretamente para ele. Contudo, eu preciso do MAC address dele para encapsular, porque eu consigo encapsular o Layer 3, porque eu no Layer 3 ponho IP de origem e IP de destino, que eu já sei qual é, origem, destino, mas no encapsulamento do Layer 2 o meu PC não consegue fazê-lo. Porquê? Porque tem o MAC address de origem, que é o meu, mas não tem o MAC address de destino, que é o dele. Então é aí que entra o protocolo WARP. O protocolo WARP funciona por request e por reply, ou seja, um pedido WARP e uma resposta ARP. Os pedidos ARP são sempre pedidos broadcast, ou seja, são sempre enviados para todos. E as respostas depois já são unicast, porque vêm diretamente a quem fez a pergunta. Então, basicamente o que é que o meu computador faz? Antes de fazer um pedido ARP, ele vai consultar a sua tabela de ARP ou a cache ARP na sua memória RAM e vai tentar encontrar, através do IP, se tem lá alguma entrada de MAC address para aquele IP. Se encontrar, pega no MAC address, encapsula no frame e envia. Está resolvido. Se não encontrar, o que ele vai fazer basicamente é isto. Vai usar uma mensagem de ARP request perguntando a todos os dispositivos da rede, portanto, através de um broadcast, quem é que tem este IP. E então reparem o que acontece. Ele vai enviar um ARP request, que é uma solicitação ARP, a todos. E o que é que vai acontecer? Este vai dizer, não sou eu. Este agradece a recepção, mas também vai dizer que não é ele. E este equipamento vai dizer, sou eu. E faz o quê? Devolve, portanto, faz um ARP reply, uma resposta ARP, dizendo que, ou identificando que é ele o MAC address, ou melhor, qual é que é o MAC address de destino do 192.168.1.7. Ou seja, qual é o MAC address daquele IP. O que é que o meu computador faz? Na sua tabela de ARP, adiciona isto. Olhem aqui. Faz uma coisa parecida com esta. No caso do PC, do Windows, as entradas ARP são guardadas por 2 minutos. E então, o que acontece é, sempre que ele quer comunicar com um dispositivo da rede, ele vai ficar a saber qual é que é, o MAC address consultando a sua tabela de ARP. Quando não encontra, faz um ARP request e espera por um ARP reply. No fundo, é só isto que acontece. O Netacad tem uns vídeos muito giros que depois vocês poderão perceber com animações como é que isto tudo funciona. Ora bem, então a cada 2 minutos as entradas são renovadas, portanto são retiradas e se a comunicação se mantiver são renovadas automaticamente. E como é que nós conseguimos consultar as tabelas de ARP? Uma tabela de ARP pode ser consultada, no caso do Windows, com o comando ARP-A. E a tabela que obtemos é uma coisa parecida com esta que está aqui, em que nós podemos ter entradas dinâmicas que são aprendidas com a comunicação e entradas estáticas, porque nós podemos fazer usando o ARP-S, colocando depois o IP espaço o MAC address, podemos acrescentar entradas estáticas de ARP. No caso dos equipamentos da Cisco e nos routers da Cisco, por exemplo, vocês podem usar o comando show IP ARP para ficar a conhecer a tabela de ARP ou a cache de ARP do vosso equipamento. Ora bem, os broadcasts de ARP, como é que eles são feitos? Basicamente são requisições que vão, entre aspas, inundar a rede e no caso de haver... No caso do domínio de broadcast ser muito grande, ou seja, estivermos num espaço de endereçamento muito grande com muitos equipamentos, vamos ter aqui alguma possibilidade de criar aqui alguma latência com sucessivos pedidos de ARP. E pode causar, inclusivamente, latências muito grandes na rede. Se quiserem explorar um bocadinho mais sobre o ARP, tenho aqui este vídeo, dou-vos aqui esta sugestão de verem este vídeo, este ARP Explained, que é muito interessante. E portanto, o ARP, voltando aqui um bocadinho ao broadcast do ARP, o ARP depois tem aqui um problema grande, que é o facto de eu poder ter equipamentos que usam os ARP requests para inundar e para causar latência na rede. E esse é um dos problemas que o ARP tem. Esse para além do ARP spoofing. O que é o ARP spoofing? O ARP spoofing é quando alguém consegue fazer uma entrada na tabela de ARP dos PCs de um equipamento que não é de facto o
o correto. Portanto, no fundo o que acontece é, os invasores podem responder a solicitações mascarando-se de prestadores de serviço. Portanto, imaginem, este equipamento que aqui está, pode fingir que é o gateway e a comunicação, em vez de seguir o seu trâmite normal, passa primeiro por este equipamento, e tudo que, no fundo, o que ele tem depois é, basicamente ele filtra toda a informação que passa por ele. E o que acontece é que aquilo que devia ser uma comunicação transparente da origem ao destino da rede vai passar por um equipamento que, através de uma máscara ARP, portanto, responde a uma solicitação de ARP dizendo sim, esse MAC address sou eu. O PC fica com a indicação que o seu gateway, em vez do seu gateway ser este, ele vai de forma errada usar o MAC address deste equipamento como o seu verdadeiro gateway. E então quem está aqui por trás deste PC vai ter acesso a toda a comunicação que é suposto sair para a rede, em vez de eu estar a usar o gateway que é correto. Portanto, os switches de nível corporativo da Cisco têm técnicas que permitem, no fundo, amenizar aqui um bocadinho este tipo de ataques, que são os Dynamic ARP Inspection, que estão constantemente a fazer verificações de ARP para ter a certeza que as entradas de ARP são todas as que são corretas.